you do this? When in the moment, couldn't see your behavior was tough. Estamos começando mais um Podcastelli, hoje recebendo Carolina Moraes, que é da DM Serviços Financeiros. Carol, obrigada pela sua presença aqui conosco no Podcastelli. Conta um pouquinho, de forma breve, qual é o serviço hoje que a DM oferta. Hoje vocês têm mais de 1.000 colaboradores, né? Fala um pouquinho pra gente. Claro. A DM hoje é uma plataforma de serviços financeiros, né? Então a gente tem mais de 10 produtos financeiros ali, né? Que são serviços de crédito, ofertas de crédito que a gente oferece para todos os brasileiros. Essa é a DM. Parabéns pelo trabalho. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas, né? Com essa vasta quantidade de pessoas, como é fazer a gestão, estar ali à frente de uma empresa com mais de 1.000 vidas? Olha, é um desafio, uma responsabilidade, mas eu falo que o principal ativo que a DM tem são as pessoas. Até a gente estava vindo até aqui, né, conversando eu e a Ana, e acho que até quando eu penso muito na minha carreira, o porquê que eu tô na área de pessoas, e curiosamente eu sou uma engenheira civil de formação, porque eu acredito que o maior propulsor de negócio são as pessoas, e quando eu olho para a cultura da DM, o que edifica e faz a DM chegar onde ela está mesmo realmente é cada indivíduo, cada pessoa que compra o propósito ali da DM. Hoje, inclusive, eu estava até comentando de uma pessoa ali que eu falei, é muito gratificante quando você vê cada pessoa exercendo o seu papel. Você vê a pessoa ali brilhando de fato, a pessoa satisfeita, a pessoa feliz, entregando um resultado, performando. Eu acho que o maior ativo da DM é conseguir olhar cada indivíduo pela sua natureza e pelo aquilo que ele é único mesmo. Pela sua experiência, né, hoje está à frente de um grupo grande, como vocês são hoje, essa questão de olhar de forma individualizada, como é para você ter esse olhar? Como que a empresa pode conduzir uma gestão dessa forma? Olha, são várias formas que a gente conduz essa gestão. Tem uma prática que para mim é a prática mais simples, mas é que mais traz resultados, que faz a gente olhar para cada indivíduo mesmo, que é a prática do one-on-one, que é uma prática de gestão de pessoas, que é um espaço ali que a gente incentiva entre o líder e o liderado para criar conexão. Inclusive ontem a gente está num momento aí, na última fase da nossa trilha de liderança, e a gente está falando do modo adaptação, esse mês agora de maio. E ali tem algumas questões para a liderança refletir, né? E a minha líder me mandou umas perguntas ontem para refletir o que faria sentido para mim. E o que mais eu acredito e o que eu mais prego, o que mais me faz me inspirar é ter um líder que se conecte comigo mesmo, né? Que me entenda para além do profissional. E como que a gente faz isso dentro da DM? Incentivando essa prática. Então, todos os meses, né, a gente, quanto área de RH ali, a gente cobra de alguma forma, porque a gente fornece isso é um benefício que a gente dá, uma ação de desenvolvimento que a gente fornece, é um dos nossos ativos ali para a nossa marca empregadora, garantindo que todos os colaboradores mensalmente vão ter esse espaço individual com os seus liderados. Essa relação de líder-liderado, ela se forma ali. Então, é um espaço onde ele pode falar de carreira, onde ele pode falar de desenvolvimento, do desafio atual dele, né? Às vezes eu tô com um colaborador que eu tô, né, percebendo que tem algum desafio ali, mas que o desafio às vezes não é uma tarefa, talvez, que esteja travada, um projeto que ele não tá conseguindo evoluir, ou ele tá precisando de ajuda para conseguir influenciar uma outra pessoa, mas às vezes é algo simples, às vezes ele teve uma noite mal dormida, ou enfim, né? As mães, a gente tem bastante mães e tem bastante iniciativas ali para as mães, passou por alguma questão com o filho de saúde e é nesse lugar que a gente consegue identificar e trabalhar cada um, ouvir cada um dos nossos colaboradores. Hoje a gestão de pessoas dentro das empresas, né, tanto grandes quanto pequenas, mudou muito. Nós vemos, né, que hoje é olhado e filtrado mesmo cada perfil, entender se a pessoa é comunicadora, se ela é mais executora. Essa questão mesmo, esse olhar personalizado faz diferença numa gestão? 1000%. Eu falo que o líder, ele não pode ter a síndrome da Gabriela, né? Que é eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E eu falo que a mochila, a mochilinha, né, da liderança, ela tem um peso maior. Porque ele tem que ser camaleão, ele tem que saber adaptar a comunicação. Eu tive uma conversa essa semana com uma liderança que eu atendo ali internamente, e eu falei muito isso para ela: olha, você precisa entender a senioridade daquela pessoa, né? Porque você vai ter senioridades diferentes dentro do seu time.
vai precisar entender que às vezes você vai comunicar, né? Você vai precisar dar um contexto maior do que você está querendo, para outro você vai precisar ser mais direto. Isso é leitura de cenário. O líder tem que saber customizar a fala, o comportamento, a solicitação, saber como que ele desenvolve. Então, talvez para um colaborador ele vai direcionar um livro, ou ele vai só bater um papo e passar as experiências dele, e isso vai ser uma forma de desenvolver o liderado. Mas para outro, você vai precisar ter um pouco mais de um olhar mais cirúrgico, você vai precisar talvez pensar numa outra iniciativa, né? Um curso, enfim, um MBA, uma pós. Então, o líder que realmente consegue se destacar e que faz esse papel de liderança, que para mim é desenvolver, conectar e inspirar as pessoas, é quem consegue realmente fazer essa diferenciação de cada pessoa do time. E para vocês, tem que ser feito tanto numa médio empresa, numa micro, numa global, enfim, né? Acho que quando se olha de forma personalizada mesmo, entendendo qual é o perfil de cada um, e assim, perfis são momentos. Tá, um momento daquele perfil, daqui a um tempo você evolui ou retrocede, enfim, isso faz diferença. Eu acredito que independente do número de empresas, assim... Gente, o maior ativo da empresa é o colaborador, né? Um empreendedor, ele pode ter um sonho. Poxa, eu tenho um sonho, sei lá, de faturar tantos milhões, eu tenho um produto, um serviço. Se ele não... Eu estava lendo, inclusive, sobre isso hoje de manhã. Se ele não vender essa ideia para outra pessoa, dificilmente ele vai ter sucesso sozinho. Ele precisa das pessoas, ele precisa de um time. Ele precisa que outras pessoas comprem a ideia dele. Então, para mim, se você tem uma empresa, né... sou eu e eu, né? Sou eu e mais um, tenho uma secretária só. Sou eu e mais 10, sou eu mais 100. Não adianta. A prática do One-on-One, que é aquele espaço formal ali, né? Não é um almoço coletivo, não é um happy hour que fornece. É o olho no olho, né? É o olho no olho. Você precisa trazer um pouco de forma para esse lugar, sabe? Como é que você tá? Qual que é o seu desafio hoje? Como é que eu te ajudo? Quais são suas ambições? Existem N temáticas para a gente trabalhar dentro desse lugar. Mas para mim, sim, independente do tamanho da empresa, é uma prática necessária que todo líder precisa realizar. E as empresas que não têm esse olhar por essa questão também de cultura, né? Eu sempre fui assim, eu não estou apto a ter a mudança, deixar aberto para que isso aconteça. Qual dica que você daria? Putz, para mim acho que a empresa que não faz isso e que não vê isso como um ativo, talvez eu seja um pouco direta, mas para mim tá fadada ao fracasso, porque é o que eu falei, um dono de uma empresa, ele não vai ser bem sucedido sozinho, ele precisa das pessoas para edificar. Poxa, eu quero faturar, eu quero que a minha empresa cresça, eu quero trazer mais receita, quero virar milionário, né? Sei lá, sou uma pessoa muito ambiciosa, você vai precisar das pessoas. Se você não criar essa conexão com as pessoas, e eu entendo que o melhor caminho para você criar é nesse lugar do um para um, né, do one-on-one, eu não vejo outra forma, assim. Eu acho que pensando muito também, conectando muito com a era da IA, e que tem muita coisa que vai ser automatizada, quem não tiver entrando nessa era já tá para trás, o trem ele já passou. Não tem mais como subir nesse trem, assim, todo mundo já está dentro desse trem. Cada vez mais vai ser necessário que o que vai sobrar no fim do dia é o olhar humano. Carol, e tocando nesse assunto, né, da evolução, né, com a inteligência artificial, né, como a gente traçar esse paralelo, né, da humanização com a parte desse crescimento da inteligência artificial, enfim, hoje nós temos vários recursos, né, nessa questão. Como mensurar isso? Como que eu enxergo, né, a era da inteligência artificial? Acho que ela já chegou, isso é um fato. Como eu disse, quem não subiu ainda dentro desse trem, esquece, não vai subir mais. Mas até referenciando vários livros aqui que eu ouço, enfim, leio, consumo de conteúdo, a gente ficou muito assustado, né, quando veio toda essa era da inteligência artificial, achando que tudo ia ser substituído, que inúmeros papéis iam ser substituídos. E não. Assim, né, até vi um vídeo esses dias no Instagram que era uma senhora que ela empacota ali no supermercado, né, ajuda os clientes. Gente, uma IA não vai substituir isso. Assim, aquela questão de você, da marca em si, criar conexão com as pessoas, ser uma marca gentil, né, que realmente está presente na vida daquele consumidor, um robô não vai substituir isso, eu vou precisar ainda do ser humano.
E como que eu vejo o capital humano dentro dessa era? Ele é fundamental. Assim, eu uso o dia inteiro inteligência artificial para tudo que eu posso automatizar, eu automatizo. Mas, assim, tem muitas vezes que a IA não responde aquilo que eu espero que ele me traga. Então, o olhar humano, a leitura humana, ela É um filtro mesmo, né? é um filtro, ela não vai ser substituído. Por isso que eu acho que quando eu penso muito em desenvolvimento, pensando em competências ali, a gente tem que elevar o nosso pensamento crítico. Todos nós, independente da área que a gente tiver, independente do setor, do tamanho da sua empresa, enfim, todo mundo tem que elevar o pensamento crítico, porque é o que vai ficar. A forma como a gente traduz os dados, como que a gente lê a IA, como é que a gente não substitui, né, o ser humano, isso é um fato, onde tem lugares que a IA não vai substituir. E só o ser humano vai poder entrar. Então é ali que a gente vai conseguir se fortalecer. Saber interpretar e entender aquilo, né? Uma jornada de sucesso, quando alguém entra numa empresa e tá ali se dedicando, enfim, tem um objetivo, né, de crescimento. Como traçar uma bela jornada até o mais alto escalão, até o mais alto topo? Assim, vamos... Legal, Dani, excelente pergunta. A gente tem vários exemplos ali de pessoas que estão com a gente há muito tempo e que foram crescendo junto com a gente, foram assumindo novos desafios. A gente tem uma colaboradora com 20 anos, né, nossa coordenadora ali de Facilities, e tem uma jornada maravilhosa junto com a gente. Inclusive, ela fez um projeto grande agora, recentemente, que foi a entrega do nosso escritório em Fortaleza. E ela foi crescendo, né? Isso não foi o projeto que ela começou a carreira dela, né? E eu acho que um ponto muito positivo que a gente faz ali na DM é a trilha de carreira, né? E quando a gente fala de trilha, não é necessariamente eu vou dar resposta para todos os meus colaboradores de onde eles querem chegar. Até porque isso é algo totalmente individual e, como você mesmo disse aqui, varia muito do momento de vida da pessoa. Às vezes o que eu quero hoje não é o que eu quis ontem e não é o que eu vou querer para amanhã. Mas quando a gente fala de ter uma trilha, é ter minimamente ali luz para o caminho que as pessoas podem percorrer. Então a gente tem trilhas desenhadas, onde a gente deixa claro ali as responsabilidades, a missão que esses cargos vão ter, para que as pessoas possam, elas colocarem, né, é o ferramental que nós, quanto RH, damos para as pessoas, para que elas possam vir com as lanternas delas e entender se esse é o caminho que elas querem seguir, né? Então, acho que muita gente pensa, né, poxa, qual que é o meu próximo passo? A gente fala muito sobre carreira, carreira é uma dor para a maioria das empresas, né? Sim. Como que eu faço para evoluir a carreira das pessoas? E tem uma analogia que eu gosto muito de usar, é que carreira, ele não é linear, né? A gente acha que, né, só crescer para cima, quando a gente fala de carreira, isso não é muito uma verdade. E tem muito a analogia do trampolim, carreira é isso, né? Então, eu quanto empresa, eu quanto organização, eu vou dar um caminho, mas eventualmente o colaborador, ele vai andar um pouco pro lado, às vezes ele vai andar um pouco para cima, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. E isso é uma boa prática que a gente faz lá na DM. A gente tem trilhas de carreira bem desenhada ali, onde a gente fornece isso para as pessoas. Então, a gente tem muitos processos internos também, né? Então, a gente tem ali o time de operações, né? Que é o time de saque que eu comentei com você, que acabam tendo a oportunidade de ir para as outras áreas. Então, a gente valoriza muito isso, porque a gente tem, né? Hoje, quando a gente pensa em empresas, muitas empresas olham só para fora. Mas se você já tem um colaborador que ele já entende no negócio, ele já sabe ali o modo operante que a empresa funciona, é uma baita de uma riqueza você conseguir alocar ele para um outro desafio, para uma outra área, do que você olhar para o mercado e contratar alguém de mercado. Como que o RH pode ter esse olhar mais delicado e mais objetivo também nessa questão? Pô, eu vou valorizar quem está aqui dentro e ajudá-lo a traçar uma carreira de sucesso, uma trilha de sucesso. Não, vou buscar um profissional melhor, enfim, porque talvez ele não queira ou esteja com medo de não atingir a expectativa da empresa em relação àquele novo objetivo. Como traçar esse paralelo? Como que o RH pode ter um olhar mais cuidadoso com isso? Sim, eu acho que quando a gente fala ali de RH, eu penso muito nos produtos que a área de gente desenvolve para os colaboradores. Primeira coisa que para a gente desenvolver qualquer coisa e pensar no indivíduo ali dentro da empresa, eu preciso entender quais são as ambições dele. Então, eu acho que, né, se eu tivesse que começar uma empresa de agora, eu ia querer entender cada
pessoa ali do meu time e o que eles ambicionam. Às vezes eu vou ter pessoa que, poxa, eu quero virar um diretor, eu quero virar um CEO, ou vou ter pessoas que, poxa, eu tô feliz assim, eu quero ter meu dinheiro, eu quero ter meu salário ali, quero poder passear com a minha família e tá tudo bem, eu preciso dos 2 colaboradores dentro da minha empresa. Mas pensando nos produtos de RH, acho que toda empresa precisa ter um ciclo de uma avaliação de desempenho. Se for um formulário, uma folha ou um super software, não importa. Eu acho que os colaboradores eles precisam ter esse espaço onde eles sintam-se provocados a fazerem autorreflexão da vida e da carreira deles. E onde eles possam receber também esses feedbacks mais formais das pessoas pelos quais eles trabalham ali, né? Porque quando a gente fala de uma cadeira, né, uma posição, essa pessoa ela agrega valor para diversos stakeholders ali. Não é só o chefe, né? Sim. Vamos dizer assim. Poxa, para quem que o meu cliente, do meu produto, da minha empresa, da minha indústria que eu estou, para quem que eu agrego valor? O que eu faço hoje que eu mexo um ponteiro? Então, acho que a avaliação de desempenho, ela vem muito pensando em se a gente de fato está extraindo o melhor desse colaborador, se ele está desempenhando um bom papel pelo qual ele foi contratado. Então, isso eu indicaria que todas as empresas tivessem. A pesquisa de clima, né? Então, acho que também não tem como deixar de ouvir de clima, de engajamento, não tem como deixar de ouvir os colaboradores, nem que seja para rodar uma vez no ano, apesar de eu não indicar, porque eu acho que tá tudo tão volátil, tudo tão... Tá tudo acelerado, se transformando, acelerado, tudo tão rápido, que eu acho que pelo menos 2, 3 vezes no ano você precisa ouvir seus colaboradores. Rodar uma pesquisa formal, anônima, onde eles possam ter esse lugar de fala para colocar ali o que eles veem de positivo da empresa, mas o que eles veem também de oportunidade de melhoria, né? Porque assim, eu acredito que colaboradores mais antigos têm aquela questão, né, de olhar de chefe e, tipo, funcionário. Hoje não. A postura mudou, é líder, colaborador, parceiro de negócios, estamos juntos, rumo a um objetivo único, né? Sim, eu acho que isso foi uma evolução, né? Uma evolução da humanidade, essas relações. E até quando eu sento, né, eventualmente para conversar com meu pai, eu vejo muito ainda ele falando, não, mas é chefe, né? Não leva tudo, tem que não respeitar. Tem aquele distanciamento, né? E não é assim, não é nem o que eu acredito, assim, tudo que eu almejo, que eu falo para qual eu trabalho ali dentro da empresa é para que todo mundo tenha um líder que cause um impacto muito positivo na vida das pessoas, que ele possa olhar as pessoas para além do profissional, além do cargo ali das pessoas. Então, existe, não vou falar que ainda existe as pessoas que olham essa relação como, meu chefe, né? Mas eu acho que quando eu penso muito nessa evolução das gerações, essas gerações mais novas, elas vêm muito para ensinar que isso não cabe mais, está obsoleto ainda, né? Você olhar o seu líder como chefe, muito dessa figura de poder que só ele manda, ele desmanda, acho que não cabe mais. E essa questão do olho no olho também traz esse olhar diferenciado, realmente, né? O olho no olho traz o olhar para o colaborador de forma individual e caindo por terra essa questão de chefe e funcionário, né? Sim, total, 100%. Acho que é isso. E isso nenhuma IA vai substituir, assim. Que nem a gente tá aqui agora. É parar, olhar uma no olho da outra, estar em estado de presença, praticar a escutatória, que eu acho que também num mundo tão acelerado, a gente só fala, e você poder estar ali, se comprometer a estar 100% presente, não falando, mas estando no celular. Ou com... Fala que eu tô te ouvindo. Fala que eu tô te ouvindo, mas você tá aqui, né, no WhatsApp, ou você tá com a tela do notebook aberta. Então, acho que isso é, assim, é a premissa básica, é o mínimo, é aquele arroz com feijão muito bem feito que ninguém vai poder perder. Por isso temos 2 ouvidos e uma boca, né? Exatamente. Carol, fala um pouquinho como identificar um bom líder. Como uma empresa pode traçar caminhos para identificar um bom líder? Putz, tem algumas premissas básicas para um bom líder, né? Eu acho que o líder, ele tem que ser parte da equipe. Eu acho que isso é como é um diagnóstico, né? Faça um diagnóstico de, poxa, essa pessoa é uma boa liderança ali. Ela tem que ser parte. Então, quando ela traz as dores ou quando ela vai apresentar resultados, ela põe muito do nós e menos do eu ali. Então, você vê, isso é uma premissa. Então, você vê pouca vaidade, pouco ego. Isso, pra mim, vaidade e ego são coisas que têm cegado as pessoas. E eu tenho os 2 cenários, gente com muito ego e muita vaidade. Eu tenho líder que num patamar de humildade maravilhoso, e assim, eu quero mais pessoas com essa humildade, assim. Então isso é um fator
determinante para uma boa liderança. Eu acho que quando eu vejo também a equipe feliz, né? Acho que o termômetro da felicidade, ver as pessoas ali sorrindo, estando juntas, né? Partilhando de um cafezinho ou de um almoço de forma coletiva ali com a liderança nesse meio, é um bom termômetro também. A gente fala muito ali dentro da área de gente, muito sobre os indicadores de gente que sustentam a gente conseguir medir bons líderes. Então, por isso que eu acho que eu falei ali dos produtos da área de gente, porque eu acho que toda empresa precisa ter. Porque a gente tem, obviamente, o que é observável e muitas vezes não é medido, mas eu preciso ter métricas também de pessoas para medir que as minhas lideranças têm feito o papel delas, né? Mas eu colocaria esses 2 pontos, assim, um líder que faz parte do todo e que não tem ego e não tem vaidade. Certo. Como que você imagina o RH daqui 5 anos? Nossa, que pergunta! Poxa, eu vejo um RH, a parte ali de operações muito automatizada, acho que eu diria 100% dela. E eu vejo um RH muito conectado direto no negócio, assim, sentando nas mesas de reuniões com diretoria, com C-levels, com gerentes e tomando decisões, porque vão ter robôs, né? Vai ter muita coisa automatizada ali, mas tomando decisões desse filtro do que as pessoas vão poder fazer, assim, sabe? Quem são as pessoas que vão fazer? Eu vejo, e é o que eu acredito também, o RH muito tomando a frente dessa evolução que a IA vem trazendo pra gente. É o RH que tá puxando isso. Porque vai sair uma parte de atribuições e demandas que as pessoas não vão fazer, mas vai ficar muita coisa que as pessoas vão fazer. Então, a RH precisa, como área de recursos humanos, ela precisa também estar nessas decisões. Tá mais humanizada, mas porém conectada. É isso. Tá certo. Então você acredita que daqui 5 anos teremos a evolução com a inteligência artificial, mas sem esquecer das pessoas. Exatamente. O pilar de sucesso nas empresas vem muito também da gestão, né, Carol? Fala um pouquinho pra gente a respeito de programas. Como que a RH pode trazer programas em parceria com corretoras ou até mesmo traçados pelo próprio RH para fomentar boas práticas dentro da empresa? Legal, Dani. Eu acho que, assim, pensando nessa evolução, né, da área de RH dentro dos negócios, era de IA que a gente já vem falando, se tornou cada vez mais uma necessidade da gente olhar o indivíduo para além do profissional. Isso a gente já falou, eu acho que tá todo mundo na mesma página quanto isso. Mas a gente fala muito ali dentro da DM, a gente tem um programa que chama Jeito de Cuidar, onde a gente olha para o indivíduo de forma integrativa. Então, a gente tem iniciativas financeiras, onde a gente incentiva a previdência privada, a gente tem programa de educação financeira, a gente tem programas de saúde mental, onde a gente faz turmas ali de acordo com as áreas, a gente faz turmas com uma psicóloga de acolhimento, onde a gente trata temas para dar autonomia e para dar maturidade emocional para as pessoas. Realmente é algo integrativo. Eu faço incentivo de alimentação para a pessoa olhar para nutrição, né, para a saúde mental, física dela, emocional. A gente tem um programa onde a gente fornece 4 sessões de psicologia para todos os colaboradores de forma gratuita. Isso está incluso também. E acho que um ponto que é muito crucial e faz todo mundo ter uma sensação de pertencimento muito grande com a DM é que a gente traz muito da família para dentro da empresa. Então, na próxima semana a gente vai ter um dia da família, onde a gente vai reunir aí, enfim, dependentes, filhos, e todo mundo vai se integrar. A gente tem o DM Convida, onde a gente pode trazer familiares para passar ali um período dentro da empresa, tomar um café, conhecer a empresa. Então, a gente leva essa sensação de pertencimento para além daquele indivíduo que está só com a matrícula da DM, né? A gente acaba estando na mesa de casa, nas conversas de casa, porque a gente de fato integra. Eu acho que é isso, olhar o profissional, o pessoal, né, aquele indivíduo, para além do pessoal, além do profissional, e trazer ele para dentro da empresa. E as empresas, os RHs que ainda não enxergaram essa importância, né? Hoje, na Castelli, nós temos os programas que fomentam essas práticas, né? GC Talks, o Castelli Health+, que são programas que fazem essa integração e trazem esses produtos. E as empresas que não têm esse olhar, por falta de entendimento mesmo, de conhecimento, ou por aquela questão, não vou deixar o meu RH evoluir. Como que você olha para as empresas que ainda estão deixando de levar iniciativas como essas?
Putz, como que eu enxergo, Dani? Eu entendo, mas eu não concordo. Eu entendo que ainda tem uma certa resistência, eu acho que é muito ali ditada pela mentalidade do dono, é super compreensível. Eu tenho diversas gerações e para mim é muito claro isso, porque eu tenho meu pai, que tem uma outra geração, uma outra cabeça mentalidade, né? e às vezes eu conto pra ele as coisas que a gente faz, ele, meu Deus, né? Não, não, né? Ele vem daquele período fabril, bate ponto às 8, bate ponto às 5 e tchau, e ninguém troca mais mensagem depois do trabalho e cada um segue sua vida. E eu acho que isso foi evoluindo, eu acho não, tenho certeza, isso foi evoluindo. E eu acho que quando eu quero reforçar mais uma vez, acho que quando eu vejo tudo muito sendo acelerado, automatizado, esse mundo muito volátil, onde a gente tem enxurradas de informações, o RH, a área de recursos humanos, né, de gestão, ela precisa ser a área que vai puxar. Ela que vai trazer né, os colaboradores, que é o maior ativo das empresas, para ser de fato esse propulsor. Então, eu acredito que vai ficar para trás. Quem não entender isso ainda, os donos de empresas, empreendedores que não colocarem o colaborador no centro, vão ficar para trás. E aí eu tive um insight agora, mas fazendo uma analogia, né? Porque toda empresa, ela presta serviço ou vende algo para um cliente. Então, muitas empresas, inclusive, têm aquele, né, um dos valores que é o cliente no primeiro lugar, né? O cliente em first, ali, enfim. E por que não o colaborador em primeiro lugar? É seu primeiro cliente, né? É o seu primeiro cliente. Eu faço muito essa provocação ali, né? A gente tem vários produtos financeiros, né? Eu te disse que a gente tem mais de 10. E eu, eventualmente, diariamente, eu falo para as pessoas, você já adquiriu esse produto da DM, né? Um consórcio, um Pixcred. Você compraria, né? Você compraria, né? E eu atendo a área de produtos também, eu tenho essas discussões com as lideranças ali. A gente precisa consumir dos nossos produtos. Assim como a empresa precisa tratar os colaboradores como o principal ativo delas. Assim, tão quanto, na mesma proporção, os clientes. Carol, e ainda falando desse olhar, né, de ter o colaborador como seu cliente, né, como que a empresa pode trazer esse entendimento que às vezes a gente precisa também levantar a mão e puxar, porque assim, eu não vou trazer porque vai demandar, eu não vou trazer porque eu já tenho muita coisa para fazer e vai dar mais trabalho, né? Nós temos as corretoras, enfim, nós temos braços, né? Como que a empresa pode deixar isso acontecer e ter o auxílio desses braços? Como que eu vejo, tá, Dani? Assim, um dono de uma empresa que ignora, né? Vamos trazer esse fato, né? Essa situação. Ele ignora. Para ele hoje não é uma prioridade. Ele não quer, não tem dinheiro. Isso para mim não é relevante. Ele não vê valor. Ele não vê necessidade de trazer tantos esses temas, olhar o colaborador dele de forma mais holística. Tudo bem, eu entendo, mas não concordo. Ele talvez queira trazer mais receita para o negócio dele, queira captar mais clientes. É uma questão de ótica, né? Uma estratégia que ele traçou. É uma estratégia, mas que eu entendo que é uma estratégia de curto prazo, assim. É o que eu disse, ele vai precisar das pessoas para trazer esses sonhos dele. Ele precisa que as pessoas comprem o propósito dele, comprem o grande sonho da empresa. São as pessoas que vão entregar isso para ele. E assim, quando a gente fala de iniciativas de pessoas, gente, né? Pensando também em NR1, que se fala muito, né, das práticas socioemocionais, como a empresa tem cuidado disso, né, dos colaboradores, não necessariamente eu tô falando de dinheiro, não vou precisar contratar um software, uma plataforma. Não, gente, quando eu falo do poder que é essa prática do one-on-one, de você, quanto líder, sentar e oferecer uma escutativa pro seu liderado, uma hora do seu mês, eu não tô falando para você fazer isso todo dia, nem toda semana, uma hora do mês, já é um bom tempo. Isso para mim é uma NR1 sendo aplicada. Você tá cuidando ali da pessoa, você tá perguntando pra ela qual que é o desafio, como é que você ajuda, você tá cedendo um ouvido para ela. Então não precisa de dinheiro. Então acho que às vezes os donos de empresas, né, diretores, gerentes, CEOs, enfim, eles ficam muito atrelados ali ao custo, mas para você cuidar de uma pessoa você não precisa de custo. Você precisa de tempo, e tempo realmente é o maior recurso nosso, né? E ele não é uma fonte infinita, ele é uma fonte finita. Então eu vejo muito valor em um líder, um dono de uma empresa sentar e falar, eu tô aqui, Dani, tô aqui para te ouvir.
Como que eu te ajudo? O que tem sido um desafio hoje? Como é que estão os seus sonhos? Eu acho que é isso. Ainda traçando esse paralelo, né, nessa questão de pedir ajuda, né? Muito RH não, é meu, eu faço, eu sou dono dessa questão. Eu não vou levantar a mão ou puxar aqui alguém para me auxiliar nisso. Como quebrar esse paradigma? Nossa, esse é o maior desafio do RH. Eu falo disso todos os dias. Estava falando antes de vir para cá. Eu tenho com muita clareza para mim que acho que o maior desafio das empresas é que os produtos, as iniciativas que saem da área de RH não sejam do RH. E quem é owner, quem que tem que ser dono das iniciativas, tem que ser os donos de empresa. Então é realmente muito difícil você colocar eles como donos, né? Então eu acho que onde a gente consegue convencer talvez um diretor, um gerente, um empreendedor que, poxa, eu preciso que você olhe para isso. É importante que você reúne o seu time e fale de saúde mental, que você fale de nutrição. Como que eu influencio, né, uma mesa de diretoria? Como é que eu influencio um dono de empresa? Quando você mostra para ele o ROI, quando você mostra o custo de uma demissão, acho que tem empresas que tem, né, empresas menores com gente com muito tempo de casa, para você demitir essas pessoas vai um dinheiro, um custo alto. Que você não está preparado, não tá querendo que aconteça. Às vezes não tem orçamento, às vezes não tem um planejamento para fazer isso. Então, quando você leva ali receita, quando você leva... É difícil de medir um ROI de um desligamento, o ROI de um tempo, né, a hora homem. A hora homem é um dos maiores ativos também da empresa. Sim. Mas se eu consigo medir, trazer mais dados, que eu consiga mostrar que, mesmo que a área de pessoas não seja uma área de receita, mas que ela pode... diminuir os custos, é onde eu consigo influenciar um diretor, onde eu consigo influenciar uma gerência, um dono, um CEO. E aí onde a gente fala também do RH ser mais estratégico, né? Ele não ser só uma área de apoio, ele ser uma área realmente de construção. E aquele RH que acha que ele consegue dar conta de tudo? Que dica que você dá? Nossa, que dica que eu dou? Eu já fui essa pessoa. Nossa, aliás, é um desafio, assim, porque... Deixar de ser, né? Deixar de ser, porque as pessoas da área de RH, por si só, elas já têm esse olhar mais humano. Né? Eu tenho até uma situação que eu tava na academia e a menina passou mal e eu fui acolher ela. Daí ela desmaiou lá, depois quando ela acordou, ela falou assim, você é do RH, né? Eu falei, sim. Ela, não, tinha que ser, porque é a área que realmente olha as pessoas. Mas eu acho que, assim, foi muito daquilo que eu falei pra você, assim, do RH olhar a pessoa, mas conseguir ser estratégico, mudar ponteiro, trazer, porque quando, por exemplo, né, eu sento numa mesa de reunião que tá falando ali do negócio, ou de alguma trava, de um sistema que a gente acabou impactando o cliente, quem que vai destravar, né, esse impacto? Quem que vai destravar, quem que vai diminuir esse risco? É alguém que vai precisar... pensar numa iniciativa, numa solução diferente. Então é onde o RH entra ali, suportando para que as pessoas possam ter um ambiente de trabalho saudável minimamente, que elas possam performar, e é onde a gente entra oferecendo um ferramental ali para elas, né? A gente sabe que a comunicação é a base de tudo. Como ter uma comunicação clara dentro de uma organização? Olha, eu tenho uma dica básica e tem um ritual de gestão que eu indicaria todo mundo fazer. Eu acho que quanto líder, eu sempre gosto daquela analogia do Golden Circle, né, do Simon Sinek. Toda vez que você for comunicar algo, precisar vender uma ideia, se você é líder, liderado, para quem você for comunicar, sempre comece explicando o porquê, depois o como e por último o quê. Então, em vez de você chegar lá, fulano, preciso que você faça isso. Não, você não está dizendo para ela o que você quer que ela faça, mas primeiro a ordem é o inverso. Você vai chegar na Dani, seguinte, Dani, eu tô aqui porque eu quero te passar uma ideia que eu estive pensando e entendi que faz sentido pra gente. Você explicou o porquê. Como, Dani? Imagino que a gente possa fazer uma iniciativa dessa forma nesse dia e aí depois você dá o quê? Então, regra básica. Seguir na comunicação o círculo de ouro. E um ritual de gestão que eu acho que toda empresa precisa ter, independente do tamanho, lá na DM a gente chama de papo reto. A gente faz bimestralmente, onde a gente, né, os diretores ali, né, não necessariamente todos, porque tem a agenda deles, mas ou o diretor,
ou o CEO da empresa, né, o dono que é o Denis, a gente para a empresa por 1 hora, onde a gente passa iniciativas. Acho que quando a gente pensa no papo reto, ele conecta muito ao nosso valor de transparência. Então, o que todo mundo precisa saber? Sabe essa pergunta? Assim, acho que todo dono de empresa precisa fazer. O que na minha empresa eu quero que todos saibam? Às vezes não necessariamente são coisas só boas, tá? Às vezes é um problema sistêmico que, gente, vocês precisam ter ciência. Acho que isso é ser transparente. Então, eu indico também, chamando o que vocês quiserem, mas acho que ter esse momento que seja mensal, bimestral, acho que mais do que isso fica muito espaçado, pensando na velocidade das informações, mas para a empresa, desce a sua voz. A voz do dono, ela calibra muita coisa, ela seta muita coisa, ela seta cultura, ela seta comportamento, ela seta para onde a empresa está indo. O dono da empresa, ele é como um treinador. Ele vai ditar se, poxa, o gol é para cá ou o gol é para lá, entendeu? Então, acho que tem que ter esse momento. E as empresas que não têm uma cultura formatada, né? O que você orienta? Eu acho que assim, quando a gente pensa em cultura, desde que a empresa, um dono, né, um empreendedor, ele pensou em criar a empresa, ali já existe uma cultura. Porque quando a gente fala de cultura, não necessariamente é ali missão, valores, né, que a empresa almeja ou que ela tem desenhado nos quadrinhos. Mas muito como as pessoas se comportam, como elas pensam. Quais são os comportamentos que eu desejo observar na minha empresa? Isso para mim é cultura. Então, se você me perguntou, né, uma empresa que não tem cultura, eu indicaria que pare e escreva minimamente ali numa folha simples quais são os comportamentos que eu desejo observar na minha empresa. E quais são os comportamentos que eu não espero observar, porque eu acho que a gente só fala do cultura do lado bom, mas eu vejo muita gente errar nisso, assim, o tipo de comportamento que aqui dentro do meu negócio, que eu tô criando agora, por exemplo, ou que eu já tenho 10 anos, eu não quero, eu não admito, sei lá, mentira. Eu não admito uma pessoa errar e não assumir o erro. Então, autorresponsabilidade. Então, essas duas colunas, assim, o que eu espero e o que eu não espero, eu acho que começaria por isso. E olhar para si também faz diferença? 1000%, gente, autoconhecimento, assim, não tem como eu falar de evolução profissional, evolução empresarial, se essas pessoas que estão no comando dessas empresas, essas pessoas que estão dentro dessa empresa, não tiverem autoconhecimento. Autoconhecimento, eu não tô falando para vocês fazerem um super curso de coaching, não é isso. Autoconhecimento é você saber onde é o seu limite, onde te irrita, o que te irrita, o que te motiva, o que te energiza, né? Qual o tipo de reunião que você fala, cara, que delícia, eu faço isso. Acho que uma dica simples que eu dou muito comece refletindo qual é o dia de trabalho ideal para você. Então, retome aqueles dias que você chegou em casa energizado, putz, que dia gostoso. Ali você já consegue pensar muita coisa sobre você, assim, o que te energiza, o que te motiva. Isso para mim é autoconhecimento. Então, para fechar, né, qual é a dica que você dá para que as pessoas, tanto as empresas quanto os colaboradores, tracem um pilar de sucesso? Eu acho que a liderança está próxima. Isso é uma primeira super dica aqui. O líder, ele tem que... Não dá para ele não fazer o papel de líder. É um papel, é uma responsabilidade. Você exerce uma responsabilidade sobre as pessoas ali. Você tem que parar, você tem que ouvir. Você tem que ser parte desse time. Então, não adianta você ter ego e vaidade e achar que você está numa posição maior que o seu time, que você... pode mais. Não, você depende deles. O seu resultado vem através deles. Então, líderes, se aproximem, conectem com as suas equipes. E como inspirar o outro? Sendo autêntico. Eu acho que a melhor forma de inspirar alguém é sendo a gente mesmo. E quando eu falo sendo a gente mesmo, não entendam mal, né? Porque, eu sou assim, né? Não tô falando pra você... A gente tem defeito, obviamente, né? Mas... Não entendam como ser você mesmo como algo rebelde, mas ser você na sua essência, na sua autenticidade. Acho que eu vejo muitas pessoas se perdendo nisso, sabe? Querendo copiar algo, indo para algo que é modinha, consumindo algo que é modinha. Gente, mas cada indivíduo é único no mundo, ninguém. Até eu que tenho uma irmã gêmea, minha irmã gêmea não é igual a minha, a gente tem as nossas diferenças. Então... ser autêntico, para mim, é a maior fortaleza aí de uma pessoa, de um líder. Estamos chegando ao fim de mais um Podcastelli, mas antes de encerrar, temos o quadro Leitura 10. Aqui no Grupo Castelli, todos nós
temos uma biblioteca onde a empresa disponibiliza 10 minutos de leitura, tanto no horário do almoço, pós-almoço ou depois do almoço, né? Para que você faça a leitura de um livro. Carol, gostaria que você indicasse uma leitura aos nossos telespectadores. Claro, com o maior prazer. Dani, obrigada pelo espaço, pelo tempo. Eu vou indicar 2 livros. Um que chama O Profissional do Futuro, da Michelle Schneider. Livro maravilhoso, conecta humanidade com IA, que a gente vem falando bastante. E vou indicar também o do Laszlo Bock, que é um diretor do Google, que tem excelentes práticas de gestão de pessoas ali, que chama Um Novo Jeito de Trabalhar. Então essas são minhas 2 indicações, são livros maravilhosos. O do Laszlo Bock eu falo que é a Bíblia do RH, todo RH precisa ler esse livro. E esse da Michelle Schneider, que é o profissional de RH, é um livro que conecta tudo que a gente tem vivido já na sociedade. Obrigada. Eu, para indicar a vocês, O Milagre da Manhã. Sei que é um livro muito recorrente, é best-seller, está em mais de 27 países, né? Foi traduzido. É da autoria do Hal Elrod. Não sei falar. É Hal Elrod mesmo. Hal Elrod, né? Muitas pessoas têm a questão, né? O acordar de manhã, se posicionar, se planejar, se preparar para o outro dia. Isso faz muita diferença, não só na sua evolução profissional, mas também na sua evolução pessoal. Então, eu indico como leitura O Milagre da Manhã. Então, chegamos ao fim de mais um Podcastelli. Fique à vontade para compartilhar esse conteúdo com o seu RH, com as pessoas da sua empresa, para que haja evolução. Agradeço mais uma vez, Caroline Moraes, pela presença. Você que é da DM, né? Serviços Financeiros. Deixe a sua mensagem final aqui aos nossos telespectadores. Obrigada Dani, obrigada Grupo Castelli. O tempo é algo muito precioso e cedermos isso uma à outra, eu acho que tem muito valor. Eu acho que a dica que eu dou, né, você pediu para dar um desfecho aqui, olhem para as pessoas, para além do CPF delas, assim, para além do profissional, do cargo, se conectem genuinamente com as pessoas. Acho que esse é algo que ninguém vai tirar das empresas, da humanidade, da sociedade. Obrigada mais uma vez, compartilhe o conteúdo e fique atento aos próximos episódios aqui do Podcastelli.